Quem escreveu o livro de Ruth? O escritor do livro de Ruth é desconhecido. A tradição judaica diz que quem escreveu o livro de Ruth foi o profeta Samuel. Mas a verdade é que esse é um dos livros do Antigo Testamento em que há poucas evidências que sirvam para apontar a identidade do seu autor. Algumas pessoas também acabam confundindo o nome Ruth com a pessoa que escreveu o livro. Porém, é importante entender que Ruth é apenas o nome da principal personagem do livro e não o nome do seu autor. Da mesma forma como não é possível dizer ao certo quem escreveu o livro de Ruth, também não é possível afirmar com exatidão a data em que o livro foi escrito. Isso, no entanto, nada tem a ver com a definição do período tratado no livro. Claramente, o livro de Ruth narra uma história que ocorreu no tempo dos juízes de Israel. Embora o período dos juízes tenha sido longo e de cronologia difícil, os personagens principais do livro são ancestrais do rei Davi. Isso, portanto, ajuda a delimitar uma faixa de datas dentro desse período. Mas os estudiosos afirmam que, embora o livro narre acontecimento do período dos juízes, tudo indica que seu autor viveu depois desse período. Inclusive, o escritor do livro de Ruth faz referências ao próprio Davi na parte final de sua obra. A menos que essas referências tenham sido adicionadas numa edição posterior do livro, o que não há evidências disso, então quem escreveu o livro de Ruth foi alguém que viveu no mínimo durante o período do reinado de Davi. Por esse motivo, parte dos intérpretes diz que o autor do livro de Ruth foi alguém que viveu em aproximadamente 1000 a.C. Já falamos que a tradição judaica atribui ao profeta Samuel a autoria do livro de Ruth. Mas seria uma sugestão possível? De certa forma, sim, embora pouco provável. Samuel viveu a parte final do período dos juízes. Ele mesmo foi o último juiz de Israel e o período da transição para a monarquia. Inclusive foi ele quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e posteriormente Davi. Então, como Samuel morreu apenas depois de Davi ter sido escolhido por Deus para reinar em Israel, embora não tenha conseguido vê-lo ascender ao trono, dizer que foi ele quem escreveu o livro de Ruth não é uma sugestão impossível. Além disso, a tradição rabínica não somente atribui a Samuel a autoria do livro de Ruth, mas também a autoria dos livros de Juízes e parte dos livros de Samuel. Porém, como já foi dito, também é preciso admitir que de fato não há qualquer evidência que aponte para Samuel como escritor desse livro. Pelo contrário, em Ruth capítulo 4, versículo 17 a 22, o escritor do livro parece fazer uma referência direta ao fato de que no tempo em que ele escreveu o livro, Davi não era apenas o rei ungido esperado para assumir o trono, mas já era o rei em exercício. Isso, no entanto, não ocorreu durante a vida do profeta Samuel. Seja como for, a melhor posição é realmente concordar que o livro de Ruth não deixa qualquer pista sobre quem foi o seu autor. Mas, independentemente disso, o importante é entender que quem escreveu o livro de Ruth foi uma pessoa escolhida soberanamente por Deus para esse propósito. E pela ação do Espírito Santo foi alguém que registrou a infalível palavra de Deus, tal como os demais autores bíblicos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal